a outro tipo de fonte. A fonte que pode ser uma distração, algumas outras coisas, mas essas fontes, elas não fazem com que a gente permaneça, não fazem com que a gente realmente fique conectado, que nos restaura. E aqui eu vou ler um pouco a introdução com vocês, que fala o seguinte: vivemos na geração mais conectada da história, mas ao mesmo tempo na geração mais cansada. Nunca tivemos tanta tecnologia, tanta informação e recursos para facilitar a vida, e ainda assim vemos pessoas emocionalmente esgotadas, espiritualmente frias e fisicamente exaustas. Dificilmente saímos de casa com o celular descarregado e raramente deixamos sua bateria acabar completamente. Mas quando foi a última vez que checamos como a nossa bateria espiritual está? Qual foi a última vez que você checou, que você olhou, que você verificou como está a sua bateria espiritual? Não a sua bateria celular, mas será que você tem a mesma preocupação com a sua bateria espiritual, igualmente como você tem a preocupação de carregar o seu celular todos os dias? Será que é igual? Coloque na balança. Você não tem que me dizer nada, não tem que me justificar nada, cada um sabe. Você acha que você tem a mesma preocupação de carregar a sua vida espiritual igualmente você tem de colocar o celular para carregar? É algo que nós temos que pensar. Muitas vezes nos preocupamos demais com nossos bens e negligenciamos aquilo que sustenta todas essas áreas, que é o relacionamento com Deus. E eu peço que vocês prestem atenção nisso aqui, que é muito importante e interessante. É possível ter uma agenda cheia e um coração vazio. É possível estar na igreja e ainda assim estar descarregado. Isso é possível. É possível nós estarmos aqui e estarmos descarregados. É possível nós termos coisas lotadas na nossa vida, mas aqui está faltando alguma coisa. Aqui está vago. Tem algo aqui que deveria ser preenchido, mas ele não está preenchido porque uma pessoa já ocupou esse lugar. Já é o lugar especial de uma pessoa. Porém, ele não está ocupando. Quem é essa pessoa? Então nós temos que cuidar nessas coisas que nós realmente temos que fazer. O que é que estamos colocando na frente de Cristo? O que é que nós estamos fazendo? O que é que estamos impondo para que Ele realmente não entre na nossa vida? Porque eu acredito que todos nós aqui presentes estamos aqui porque conhecemos o Deus e realmente sabemos quem Ele é. Mas não adianta saber se você não convive com Ele. Não adianta você conhecer Deus, não adianta você ler a Bíblia todos os dias e você ainda ficar descarregado. E ainda há algo faltar dentro de você. Você tem que preencher esse vazio. Você tem que preencher algo que está faltando. E você só consegue preencher isso através do poder de Cristo. O seu estado atual depende da fonte que você procura para recuperar suas forças. Qual é a sua fonte? Onde é que você tem recarregado? Qual fonte que você está indo? O mundo nos ensina a recarregar tudo. Tudo menos o nosso interior. Menos o nosso interior, coração e mente. O mundo ensina a gente realmente recarregar tudo. Recarregar tudo, qualquer coisa. Ah, tem um problema aqui, resolve. Ah, tem isso aqui, tem solução. Mas o mundo dá uma solução para recarregarmos, para nos curarmos de algo que nos fere dia após dia. As preocupações, as questões que só você entende, as questões que só você sabe. Será que o mundo te dá essa solução? Qual foi a última vez que alguém verdadeiramente perguntou a você se você está bem e não foi por educação? Qual foi a última vez que alguém chegou? Você está bem? E não foi por educação. Foi porque essa pessoa realmente se preocupou com você. Qual foi a última vez? Então a gente vê que o mundo ele realmente não está preocupado com essas pequenas coisas que para Deus são enormes, que para Ele tem valor. Mas para o mundo não. O mundo pode realmente dar muitas soluções. A gente tem objetos, coisas para fazer, coisas para comprar que a gente consegue utilizar. Mas será que Ele realmente dá uma solução para isso que a gente tanto precisa?
Todos encontraram? Amém? Diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como correm e não se caminham e não se. Então quem é? Quem é? Qual é a fonte? Qual é a pessoa? Em quem nós devemos realmente nos basear? A gente vê aqui, ó, que o Senhor renova as suas forças. Ele é o único que renova a minha e a sua força. Pense bem, que se você se abalasse por qualquer coisa que alguém fala na sua vida, qualquer coisa que a pessoa dirija uma palavra para você, alguma coisa que acontece na sua vida que pode te abalar em um momento, você desistiria. Mas Cristo, Ele te dá força para você prosseguir. Amém. Dá força para você continuar. Te dá um impulso, um empurrão. Usa pessoas para falar: não desiste. E é esse Deus que se preocupa comigo e com você. É Ele que realmente pergunta: você está bem? E realmente é Ele que se importa se você está bem ou não. Porque ninguém ali fora quer saber. Ah, tá tudo bem? Ah, é isso. Não. Ele realmente se preocupa com você, comigo e com você. E Ele nos dá a solução aqui. Você pode renovar suas forças nele. Você pode chorar. Tem um hino de Dilson e Débora que eu acho muito lindo, que o nome é Chorar Também é Orar. Então, você só ajoelhar é uma oração, mas você chorar com a Deus, pedir por socorro também é uma oração. Você pode chorar, você pode clamar, isso também é orar. Chorar também é orar. Então, isso é importante. Deus ouve quando ninguém mais ouve. Ele ouve quando ninguém mais está disposto. E continuando aqui, na leitura, diz o seguinte: em muitas ocasiões nos deparamos com fontes como lazer, viagens, momentos alegres, conquistas pessoais. Nada disso é errado, mas tudo isso se torna insuficiente e perigoso quando ocupa um lugar que pertence a Deus. Nada disso é errado. Acredito que Cristo realmente se alegra com nossas conquistas, quando fazemos coisas que alegram aos seus olhos. Mas se isso tomar alguma vez o lugar de Cristo, pode parar aí. É o conselho de pai. Pai, que repense. Ou se você for fazer alguma coisa na sua vida, sempre coloque Cristo em primeiro lugar. Porque eu acredito que as coisas realmente vão fazer bem mais sentido para você. Eu acho que muitas vezes na nossa vida, no banheiro, no quarto, na sala, algum momento que você estiver sozinho, ou já esteve sozinho, talvez você tenha se questionado: qual é o sentido da vida? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Tudo que faz sentido na nossa vida e que dá sentido à vida é apenas Cristo. Porque uma criatura tem o seu Criador. E é isso que faz a gente realmente refletir e pensar, encontrar o nosso lugar no mundo. É aqui que nós encontramos quando realmente conhecemos quem é Cristo, quem é Jesus. Essas fontes aliviam por um momento, mas não sustentam uma vida inteira. Então, coisas na nossa vida que podem acontecer, elas podem nos aliviar, podem nos distrair por um tempo, mas elas não vão sustentar, porque a base que sustenta só é Cristo, é apenas Ele. E Cristo nos deixou um exemplo que Ele, como Filho de Deus, precisou fazer. Imagina nós, como diz, meros mortais. Imagina nós, meros mortais. Olha aqui que bonito o exemplo de Cristo. Vamos lá para Marcos, capítulo 1, verso 35. Algo que a gente realmente deve tirar para a nossa vida e tirar esse exemplo. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Todos encontraram? Diz assim: tendo-se levantado alta Madrugada. saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Veja bem, saiu e ali orava. Se Cristo, o próprio Filho de Deus, fazia isso, imagina a gente. Imagina nós aqui.
próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, teve que se conectar à fonte. E nós? E nós? Se Cristo deu esse exemplo enquanto esteve aqui na terra, enquanto pisou nessa terra, por que nós também não seguimos esse exemplo? Por que nós não fazemos igual? Não imitamos a Cristo? Aí aqui fala uma coisa interessante que eu anotei, e nesse contexto fala assim, que o próprio Filho de Deus precisava buscar força na presença do Pai. E aqui, no complemento, diz uma coisa interessante. Quem não encontra tempo para Deus, acabará gastando tempo tentando consertar uma vida sem Deus. Entenderam? Quem não encontrar tempo para Deus, acabará gastando tempo tentando consertar uma vida sem Deus. O que isso significa? Significa que, se você não parar a sua vida para falar com Cristo, se você não dedicar um pouco da sua vida, não precisa nem ser muito, meia hora, uma hora, alguns minutos do seu dia, você lembrar de Cristo, colocar em primeiro lugar, sua vida vai ser diferente, seu dia vai ser diferente. Porque é melhor você buscar agora do que você ficar correndo atrás do prejuízo, que aqui fala que você vai acabar gastando tempo. O tempo que você não gastou em encontrar Jesus, você vai gastar o tempo que você poderia encontrar Cristo, vai gastar esse tempo consertando o que você fez sem Ele. Que quando o homem anda sem Cristo, tudo desanda. E é aqui que a gente realmente tem que se agarrar a Cristo. E sobre o celular, eu tirei esses dois pontos aqui muito interessantes sobre realmente o celular, algo que a gente realmente deve trazer para a nossa vida. Primeiro, um celular não descarrega de repente. Aparecem o quê? Avisos. Aparecem 15%, 5%. Volta para o carregador, você não vai descarregar. Avisos. Até ele realmente descarregar, até ele realmente desligar. Igualmente assim é na vida espiritual. Quantos avisos você tem ignorado? Será que você tem levado avisos na sua vida e você em algum momento tem ignorado as porcentagens da sua vida espiritual, que tem baixado muito? Às vezes podemos estar vivos aqui e mortos espiritualmente. Eu acredito que ninguém aqui está assim. E espero realmente que esteja. Porque a partir do momento que isso acontece, é deplorável, é triste. E a segunda coisa que podemos aprender com o celular é que ele não é algo ruim. O celular não é algo ruim. Abre aspas. O problema não é o aparelho, mas a forma como usamos ele. Fecha aspas. Como você tem usado o seu aparelho? Como você tem utilizado as coisas e as ferramentas que Cristo tem dado a você? O celular é uma ferramenta poderosa capaz de alcançar vidas que estão longe de nós, mas isso só acontece quando o usamos com o propósito de levar Cristo a essas pessoas. Então, como muitas pessoas falam, não, o celular não presta. Não, mas como que você utiliza? Como que você usa essa ferramenta no seu dia? Porque essa ferramenta aqui, ela remete muito à árvore do conhecimento do fruto, do bem e do mal. Coisa que não nos convém. Porque também é um aparelho que pessoas usam para o mal. Mas enquanto esse aparelho estiver em nossas mãos, nós temos que pregar. Temos que falar de Cristo, tem que ser diferente. Além de você ver um celular na sua mão, você tem que olhar isso aqui como uma ferramenta de alcançar outras pessoas para a vida de Cristo. Amém. Para que Cristo realmente abrace as pessoas. Para que Cristo realmente acolha as pessoas. Quantas pessoas precisam de ouvir uma palavra, de pensar, poxa, eu fui livrado. E você é essa pessoa. Você é esse anjo da esperança que Cristo pode colocar na vida de outra pessoa. Então, como muitas vezes acontece, o celular não é ruim. Uma ferramenta que talvez você tenha como outros meios não é ruim. Temos uma TV aqui na igreja.
enquanto aparelhos assim estiverem em nossas mãos, realmente possamos utilizá-los, eles, cada um deles, para realmente levar o Evangelho de Cristo a outras pessoas. Amém. E para finalizar, um texto que vai muito bem de encaixe com tudo isso que a gente aprendeu agora, está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso 31. Coríntios, capítulo 10, e o verso 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós temos que fazer ou vamos fazer, tudo tem que ser para glorificar Deus. Então, que esse aparelho também seja um meio, seja uma forma, seja uma ferramenta para realmente Cristo aparecer. E para finalizar, eu queria, nessa ministração final, que vai bem de encontro com a mensagem dessa noite. Diz assim a ministração final. A gente lê e peço que vocês prestem atenção. Conta-se que um viajante caminhava por um deserto carregando uma garrafa com apenas alguns goles de água. Quando encontrou um poço, preferiu guardar aquela pequena quantidade que ainda tinha, com medo de gastar tudo. Um homem que morava ali lhe disse: por que você está economizando essa água se há uma fonte inesgotável diante de você? O viajante respondeu: tenho medo de ficar sem água. O morador sorriu e respondeu: quem bebe da garrafa sempre terá medo de acabar. Quem bebe da fonte nunca vive com medo. Muitas vezes fazemos isso espiritualmente. Vivemos tentando sobreviver com poucas forças que ainda temos, enquanto Cristo continua dizendo: vinde a mim. Não precisamos viver de restos, porque existe uma fonte aberta. Amém. E Cristo é essa fonte. Ele sempre nos convida: vinde a mim. Venha. Está cansado? Está sobrecarregado? Está difícil? Venha. Você não está sozinho. Tem uma fonte, tem alguém, tem uma voz te chamando.